boa noite, Metrópolis no ar. Vamos encerrar essa segunda-feira com arte e cultura, que tal? Seleção variada, hein? Mas a música, vou dizer, ganha destaque no programa de hoje. Tem samba, rap, pioneirismo eletrônico, música na tela do cinema, no palco, na cabeça da gente. Então, bora começar essa sinfonia. Uma peça sobre as pessoas, as vozes, as músicas e as milhares de informações que povoam a nossa cabeça. Os fantasmas do diretor Philippe Hirsch estão no palco na sua nova montagem. Nem andava direito, me arrastava pelo chão da casa. As Damas do Samba, um tributo às mulheres que ajudaram a construir a história do gênero no Brasil, é o projeto apresentado pela cantora e compositora Karina. A artista visual Mônica Ventura apresenta Antes da Forma, o Encanto. São 42 trabalhos que ela desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos de carreira, entre instalações, esculturas e pinturas. Mônica apresenta objetos e processos rituais de diversas origens. Sou a Mônica Ventura, artista visual, e estamos na exposição Antes da Forma, o Encanto, na Galeria Nara Husler, aqui em São Paulo. Essa exposição, ela reúne trabalhos da minha trajetória recente de 10 anos, e a ideia aqui foi trazer um conjunto de trabalhos que vão falar do meu repertório imagético, da minha pesquisa, das minhas investigações, e também a ideia é trazer uma essência do que eu entendo como um mundo alquímico, atrelado ao artístico. Então eu vou, a partir desse percurso da exposição, eu tento desvendar um pouco, através de símbolos, materialidades, diferentes suportes, essa ideia do místico. O alquimista, ele se assemelha muito a um artista, porque ele está sempre na busca. Lá no seu ambiente, o alquimista, ele está solitário, ele está entre erros, acertos, alegria, frustrações. E a vida do artista é assim, é uma vida de busca no ateliê, onde a gente está experimentando o tempo todo, uma maneira de traduzir os nossos conceitos. Então a gente tem esses eguibás, que são essas formas de cabaça feitas em vidro. Então esses são os respiradores, que eu uso o vidro e a arte têxtil, e eu trabalho com os óleos essenciais, que são o resultado dessa busca. E o alquimista, ele é um praticante, né, que está na busca da quintessência, a gente sempre ouve falar disso, que basicamente é transformar o cobre em ouro. Pode ser algo filosófico também, que a gente acaba levando para a vida, né, no cotidiano. Qual é esse ouro que a gente busca? Então o artista, ele também está buscando, né, esse resultado. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Bom, a gente não tem muitos nomes, né, de mulheres artistas, escultoras negras, e eu acho que é um lugar que eu venho reivindicando. Eu tenho estudado bastante essa materialidade, essa prática, né, escultórica, e é um lugar que eu quero e venho conquistando, e eu acho que esse trabalho é uma síntese também dessa busca e desse estudo sobre como eternizar através de materialidades e através de uma escala monumental obras de arte. Comunicação visual é justamente o poder de não usar as palavras e se comunicar através de imagens. E os sistemas simbólicos, que existem vários, como o Adinkra, eles são feitos para, a partir de uma imagem, condensar aforismos, conceitos filosóficos e ensinamentos. Então, eu acho que esse é o interessante de mostrar para o público, essa essência que não usa palavras, mas que usa imagens, símbolos. Bom, esse trabalho é o escorpóreo. Ele é uma escultura feita de madeira. E aí, depois que a gente faz a escultura de madeira, a gente carboniza ela com a chama.
E aí ela vai se transformando. Então, é justamente falar da transformação da matéria. Novamente, o fogo que transforma, a matéria que é transformada. O fogo, ele está dentro da gente, né? Agni. Agni é o fogo interno, ele é o fogo digestivo. Existe a essência, né, desse fogo que nos mantém vivos. E o fogo, ele é o que nos alimenta, né, diariamente. Eu sou muito fã do fogo, assim, devota dessa essência divina. Uma artista para a gente continuar acompanhando, né? Vamos de música agora com a cantora e compositora Karina, que começou a cantar aos 13 anos de idade, em concursos musicais. Depois ela ganhou experiência em bares e eventos, muita água rolou até ela virar a primeira mulher a cantar e puxar o samba enredo da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Acompanhada pela banda da madrinha Bete Carvalho, a Karina apresentou um show em tributo às grandes sambistas, com a participação de Leci Brandão. E a gente estava lá. Sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Karina, você já tem uma história no samba, mas por que agora você resolveu olhar para essas 8 mulheres? Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira. Quando eu olho para minha história de vida, onde tudo começou mesmo, a Clara Nunes saiu de Minas Gerais. Teve um início na carreira com a MPB, então eu me identifico muito com a trajetória da Clara. Eu nasci, família toda de Minas, mas eu nasci no sul do Brasil. Então a Clara, ela traz esse lugar para mim, de casa, sabe? De amor ao que a gente faz. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Alcione, ela é um exemplo de pessoa no palco, na vida. Então ela para mim é um sinônimo de força, sabe? De força, de luta, de uma mulher que levanta e trabalha, uma operária do samba. Subi e depois desci mais de 1.800 colinas. Não vi, eu não vi nem a sombra de quem eu desejei encontrar. Bete Carvalho, ela nunca errou no repertório porque ela sempre acolheu os melhores compositores. Ela é a nossa eterna madrinha, mas no sentido assim de mãe, de acolher, de dar voz. Ô marinheiro, por quem te ensinam a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? A Clementina, ela é o popular. É a base, sabe, a raiz, aquilo que traz assim para a terra e floresce na sequência. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Dona Ivone Lara, ela foi assim um sinônimo de resistência, de carisma. Depois foi a primeira mulher a disputar samba em quadra de escola de samba. Então a Dona Ivone traz muito desse lugar para mim, sabe? De acolher, de construir e de mostrar que com amor a gente vai muito longe. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. A Elza, para mim, ela é uma das fortes inspirações na minha vida, principalmente nesse lugar de cantar e seguir o coração de uma forma muito aberta, sabe? Se é para cantar na avenida, vamos, eu sou sambista. Se é para cantar na quadra, vamos que eu sou sambista. Se é para cantar aqui no Blue Note, vamos que eu sou sambista. Se é para cantar no tapete vermelho, vamos que eu sou sambista. A gente é isso. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Eu vejo na Jovelina uma mulher muito inspiradora nesse lugar, na alegria, na roda, no partido alto, em cantar o cotidiano. Então ela me trouxe isso na vida, sabe? É a ousadia de Jovelina. Ter com você uma vaga no leito que se alumia com a fogueira de uma paixão. Dona Leci, de alguma maneira, a senhora abriu caminho para a Karina estar aqui? A Karina, ela vem caminhando paulatinamente, trazendo coisas boas.
tendo critério para escolher um repertório. Eu me senti muito lisonjeada. A Alessia, ela é uma mulher que a gente tem que reverenciar. Ela não é só uma dama do samba hoje. Ela e a Alcione, dessas 8 mulheres, são as únicas que estão hoje aqui. E a gente tem que celebrar essas pessoas em vida. Todos os galos cantaram, Eu sonhei todas as chuvas caíram, você. todos os gatos brigaram, todos os ovos fugiram. Ai, dona Alessia, a gente quer ouvi-la para sempre, né? Bom quando as duas gerações se encontram, não é? O álbum As Damas do Samba será lançado nesse segundo semestre e a faixa de abertura é Você Passa, Eu Acho Graça. Lembra? É um clássico do Ataúfo Alves e do Carlos Imperial. Foi gravado pela Clara Nunes em 1968. Então agora a gente vai aguardar o disco chegar. Tem teatro inspirado na obra do francês Édouard Louis e muita brasilidade na música. Essas são as dicas da semana. Igor Gnomo apresenta o show Jazz Rock Nordeste. O trabalho do artista baiano tem uma sonoridade única, marcada por diversas referências. Com essa turnê, Igor já rodou pelo Brasil e Europa. Coisa que só se sabe quando sobe a sensação. A cantora Vanessa Moreno embala o público com Voz em Travessia, canções para ela cantar. O espetáculo intimista tem como ponto de partida a memória e a escuta. Pra falar de entrega, Os medos são tantos, fazem tremer nosso chão. Os mistérios assombram tanto que balançam o coração. Para esquentar os dias frios, o Peixe Elétrico faz show que mescla músicas autorais dos seus 4 álbuns, músicas novas do álbum comemorativo de 25 anos, lançado o ano passado, e clássicos do forró universitário e forró pé de serra. O medo de amar não pode vencer, o medo de viver espanta pra lá. Os meus pais sempre me viam como se eu fosse um problema. A minha voz, a minha entonação, diferente, mais aguda. No teatro, o Ed segue em cartaz. O espetáculo que aborda temas urgentes como violência sexual, homofobia, xenofobia, machismo e dominação masculina. A história é contada a partir de um episódio real vivido pelo autor Édouard Louis em Paris, no Natal de 2012. A direção e dramaturgia são de Luiz Felipe Reis e Marcelo Grabowski. Eu não queria ficar revivendo essa história, ficar preso nisso. Por que as vítimas são sempre obrigadas a ficar repetindo e repetindo a história, carregando essa violência? E no próximo bloco tem a nova montagem do premiado diretor Philipp Hirsch em Orquestra Fantasma. Philipp se inspira em suas memórias de infância e nas vozes que povoam as nossas cabeças. É teatro daqui a pouco. Fica com a gente. Não é um incômodo, somente uma mosca em mim. Eu em mim. Eu existo, nada incomoda. Se deixar incomodar é uma escolha. Se deixar carregar pelo pensamento é uma escolha. Se deixar levar pela voz é uma escolha. O encenador Philipp Hirsch apresenta Orquestra Fantasma, um espetáculo em que compartilha reminiscências, vozes, ruídos, ecos do próprio passado vivido na cidade de Curitiba, onde nasceu e cresceu. A dramaturgia é do escritor e professor Caetano Galindo, também paranaense e parceiro artístico de Hirsch em outras bem-sucedidas montagens. Orquestra Fantasma. Tudo começou por uma curiosidade com a palavra karaokê? Eu estou aqui. Eu estou aqui sozinha, parada. A primeira ideia desse espetáculo eram fragmentos de peças perdidas, assim. A gente vinha desde coisas que eu sabia que eram, antes ainda dos gregos, declamadas e faladas, poemas chineses, uma peça babilônica. E tem essa história do karaokê, que eu estava numa exposição da Daniela Thomas do Galindo, do Museu da Língua,
e eu vi a etimologia da palavra e fiquei encantado. Karaokê quer dizer orquestra vazia. E essa ideia da orquestra fantasma, da orquestra inexistente, das vozes do passado que estão e não estão presentes, acabou tomando forma na cabeça dele de um jeito muito especial, que é o jeito que a gente acabou formatando no que hoje é essa peça. Quando eu tinha 2 anos, eu nem andava direito, eu me arrastava pelo chão da casa, enquanto meu pai tirava uma soneca ao lado da vitrola, com agulhas soltas girando no disco. Essa peça surge de uma experiência do Felipe na casa em que ele cresceu, em Curitiba. Eu acho esse espetáculo talvez um dos mais pessoais meus, talvez constrangedoramente pessoal. Eu estou com 54 anos, eu sei que não é tão velho, mas ao mesmo tempo você começa a se aproximar mais do outro lado, os fantasmas começam a aparecer, você perde teus pais, a casa onde você viveu na juventude fica vazia, fica silenciosa. Bom, teatro, né? O teatro é cheio de fantasmas, né? O palco tem um pouco essa mística, né? Essa caixa artificial em que parece que personagens, autores, atores estão ali, continuam ali, é um lugar meio sagrado. Como você faz para conseguir o que você consegue dos atores? Porque não é fácil fazer tudo isso que são eu todos, acabei de ver são no todos palco. criadores, né? São todos pensadores. A gente conversa muito, pensa muito. Muito do que você está vendo aqui é deles. Talvez o meu pai seja agora um desses homens judeus que voam nas telas de Chagall. Em que posição o filme está na sua lista dos melhores do ano? Eu não sei como eu consegui isso, mas eu cheguei a uma certa idade vivo, sendo diretor de teatro no Brasil, dramaturgo, fazendo espetáculos de 3 horas e meia cheios, lotados. Nada mais precisa ser dito. Eu tento perceber e dar valor a esse espaço. A peça é um pouco sobre essa nossa cabeça que está sempre cheia de vozes, pessoas, músicas, pedaços de informação, esse mundo de informação sonora, musical ou não, que passa pela gente o tempo todo. Você não se assusta com fantasmas? Não mais. Não? Não mais. Eu era muito medroso, eu sempre dormi de luz acesa, mas eu fui perdendo pessoas muito próximas, pessoas que eu gostava demais. À medida que essas pessoas foram partindo, esse receio, esse medo foi embora, assim. Se eu olhar um fantasma, assim, eu acho que sou capaz de ter algum interesse para continuar olhando e ver se é alguém conhecido. Uma cena, uma pessoa no palco, existe uma resposta, o ator treme, fica imóvel. E existe você, que está sentado aí, existe uma emoção que começa a se mover, não porque você foi informado, porque foi tocado. É isso que a gente busca. Universo Circular, Jocy de Oliveira foi o grande vencedor da 18ª edição do Inédit Brasil, Festival Internacional de Documentário Musical. O filme de Dácio Pinheiro presta uma homenagem à pioneira compositora de música erudita e também eletrônica brasileira, a Jocy. Ela conversou com o Metrópolis sobre esse filme, sobre essa homenagem. Era uma vez uma Maria. A partir do que nasceu o projeto Universo Circular? A gente começou lá em 2019 a prospectar esse documentário que agora ficou pronto na hora certa, nos 90 anos. Mas você não sabia o que te esperava, né? Exatamente. Porque o trabalho foi insano. Foi insano, foram quase 5 anos de fazer. Não é um documentário frio, narrativo, linear. Pelo contrário, ele extrapola todas as regras. É um documentário que é um filme de arte. E eu acho que todo o material, da maneira que ele foi usado, eu me identifico muito porque é a maneira como eu trabalho. 20 sabia
sabia tudo cantardo. Universo circular. Queria saber desse título, porque eu ouvi lá no final do documentário você falando assim, o piano volta a flutuar num universo circular. Eu acho que tinha muito a ver com toda a trajetória da Josi, porque ela nasceu tocando piano, se desenvolveu tocando piano, tem toda essa história com o piano, e no momento que ela se afasta do piano, ela se reinventa na ópera. Por isso mesmo, vejo a necessidade de reinventarmos a ópera. Ela precisa evoluir conosco, com o nosso universo tecnológico e diversidade cultural. Você sempre foi muito inquieta. Tem coisas interessantíssimas, pérolas incríveis. Por exemplo, o disco em 1959 que você lançou de Bossa Nova, mesmo ano que João Gilberto lançou Chega de Saudade, você lança um disco que até hoje é incrível escutar. Ele virou icônico. Ele era uma crítica à sociedade que se vivia, né? A desigualdade social. Em 1983, você estava em Nova York e foi apresentar Music in Space. E por acaso o Pink Floyd tinha se apresentado um dia antes e você usou o equipamento de luz deles. Foi assim fantástico, foi maravilhoso. Foram vários concertos lá. Você conviveu com pessoas incríveis a sua vida inteira, desde criança até hoje. Você tem amigos incríveis. Para mim era uma grande emoção ver assim um dos maiores gênios que a humanidade tinha produzido, pelo menos nesse século, né? Cada vez que eu estava com ele, eu chegava em casa e eu escrevia assim, rapidamente, quais foram os pontos interessantes que ele falou. Porque ele falou sobre outros compositores, sobre obras em geral, não só sobre a música deles, né? E isso era valioso, porque não estava em livros. Me parece que nós fazemos a mesma coisa desde que nascemos, pelo menos no meu caso. Só que vai se transformando, vai se elaborando, vai crescendo, vai tomando uma outra forma. É vida para virar filme mesmo, né? Vamos continuar falando do inédito, o documentário Vivo 76 de Lírio Ferreira, que revisita a criação, o processo criativo do Alceu Valença, até o álbum solo, que tem o nome do filme, ganhou menção honrosa no Inédit Brasil 2026. E o destaque especial ficou para Cristiano Burlan, com o filme Entre o Sucesso e a Lama, ambientado no Teatro do Container em São Paulo e que acompanha o projeto de mentoria musical de artistas como o Gaspar, dos África Brasil, e o Ed Rock, dos Racionais, para moradores da região central de São Paulo. Mais música, porque a gente vai falar de uma artista nova que começou discotecando em baladas no litoral de São Paulo quando tinha 18 anos. Se passaram quase 10 anos, hein? E em 2025, a Africácia lançou o EP Cacau 50%, um ciclo que acaba de se completar com o lançamento de Cacau 50%, volume 2. Como você se comporta enquanto suporta o processo? Qual sua reação se jogam pedra no seu teto? Sempre fui uma pessoa muito criativa, mas eu me liguei mesmo assim na arte quando eu fiz faculdade de Relações Públicas. E aí eu entendi que o mundo era um pouco mais diverso, assim, sabe? Eu comecei a escrever, foi algo que veio muito natural, assim, só que não sabia como, quais caminhos para colocar para fora, sabe? E enfim, foi um processo aí, mais ou menos aí uns quase 10 anos. Esse tempo todo, para hoje eu conseguir estar com firmeza falar, eu sou artista, sou cantora, trabalho com música e ter certeza disso, assim, sabe? Sabe, não é como se eu não sentisse mais nada, mas agora eu já não deixo mais as coisas me afetarem tanto. Vamos falar sobre esse Cacau 50% volume 2, que ele parece uma resposta ao volume 1. Eu acho que o volume 1, ele falava muito de um lugar de mágoa, frustração, de ressentir, assim, alguns sentimentos. Eu não escondo o sentimento, com o tempo vou aprendendo a ser um pouco mais madura. E o volume 2, ele vem de um lugar um pouco mais maduro, que já entende isso. Então,
Acho que antes eu ainda tava com um jeitinho um pouco menina e agora o volume 2 veio com uma mulher mesmo formada e pronta para viver a vida. Eu escolhi esse nome justamente porque o cacau ele tem essa nuance do doce e do amargo e essa coisa do equilíbrio. Os 50% ele fica bem ali no meio, né? Se é um pouco mais, já fica um chocolate mais amargo, um pouco menos é um chocolate um pouco mais doce. E também tem a analogia com ser uma mulher negra, enfim. E tem um ponto bastante curioso aqui da Africácia, que ela é a própria diretora criativa dela mesma. Eu tô na minha onda, não corta a minha onda. Eu tô na minha onda, eu tô na minha. Quando eu termino de escrever uma música, por exemplo, eu já consigo visualizar o clipe, os visuais, como eu quero e etc. Não corta a minha onda. E até no dia das captações, etc., eu coloco o pitaco, eu boto o pitaco no trabalho de todo mundo, gente, não tem como. Me faço de tonta, vou avisar de novo. Então, em styling, direção de arte, até após a edição das fotos, eu gosto de participar de tudo, assim. E eu acho que é isso que também que deixa o trabalho bem redondo e bem amarrado, assim, sabe? Sou mais delas, eu tô por elas, eu sou uma negra, sou africácia. As tuas músicas falam muito sobre orgulho negro, autoestima, identidade. Como é que você lida com essa responsabilidade de inspirar tantas outras mulheres? Olha, é um peso mesmo. No começo eu ficava com bastante medo, assim, porque, enfim, quando a gente tá nesse lugar de destaque, são muitas pessoas olhando pra gente e o medo de decepcionar, de errar, de ser um mau exemplo, ele é real, assim, né? Negona, 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 falo como negona, ando como negona, danço como negona, rio como negona, me mexo que nem negona, eu amo ser negona. Mas é um lugar muito especial, assim, eu me sinto no caminho que era pra eu viver mesmo, assim, sabe? A sua casa, quantas delas tem acesso? Você realmente ama, só carente de afeto. Se cê faz por merecer, então qual o seu mérito? Você é do perreco ou do progresso? Qual a sua ideia de sucesso? Como você sabe que as coisas estão dando certo? E esse foi o Metrópolis de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Já vamos deixar marcado o nosso encontro de amanhã? Que tal? Às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. A gente vai estar sempre esperando por vocês. Um beijo. Vem comigo! Todos os galos cantaram, eu sonhei. Todas as chuvas caíram, você. Todos os gatos brigaram, todos os ovos fugiram, todas as camas rangeram. Seu corpo não só dormia, ao lado meu fervilhava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava ou se eu me possuía. Mas que você eu sonhava, pois no seu sonho eu queria ter com você uma vaga no leito que se ilumina.